E aí, pessoal? Tudo beleza? Hoje a gente vai se aventurar num universo de mistérios, sustos e arrepios. Preparem-se, porque vamos desvendar as lendas urbanas mais arrepiantes do mundo. Histórias que atravessaram gerações e que nos fazem pensar: será que é tudo mentira ou tem algo de verdade por trás delas? Das vielas escuras às estradas desertas, preparem-se para conhecer os personagens, as criaturas e os fantasmas que assombram a imaginação. Apertem os cintos porque a jornada vai começar, mas antes, já deixa aquele like maroto no vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações. E me conta nos comentários quais lendas vocês querem ver por aqui. Quem nunca ficou de cabelo em pé com a história da loira do banheiro na escola? Essa figura misteriosa, que assombra os banheiros femininos, é um clássico do nosso folclore. Dizem que ela vaga por aí com seus longos cabelos loiros e um vestido branco, em busca de vingança. Mas como invocar essa entidade apavorante? As versões mudam, mas a mais famosa envolve um ritual sinistro: bater 3 vezes na porta do banheiro, dar 3 voltas em torno de si mesma e repetir o nome dela 3 vezes. Só os mais corajosos ou os mais doidos tentariam essa sequência. A cada descarga que acontece do nada, a cada torneira que liga sozinha, a lenda da loira do banheiro continua viva, alimentando o imaginário de alunos e funcionários. Será que ela existe mesmo? Ou é só uma história para manter a galera longe do banheiro durante a aula? Se você já se olhou no espelho no escuro e sentiu aquele frio na espinha, cuidado! Você pode estar diante da porta para o mundo espiritual, onde a lendária Bloody Mary reina absoluta. Essa figura apavorante, que assombra várias culturas, é conhecida por sua fúria e sede de vingança. Dizem que, ao repetir o nome Bloody Mary 3 vezes diante de um espelho, em um quarto escuro, você invoca a ira dela. E acredite, você não vai querer estar perto quando isso acontecer. Dizem que ela aparece como um reflexo distorcido, com olhos vermelhos e sedentos por sangue, pronta para levar suas vítimas para o além. Mas quem é essa figura misteriosa e de onde vem tanta raiva? As histórias variam. Uns dizem que ela foi uma bruxa queimada na fogueira, outros que ela foi uma rainha louca que arrancava o coração dos amantes. Uma coisa é certa: a lenda de Bloody Mary continua assustando todo mundo, desafiando a coragem da galera. Saindo um pouco do Brasil, vamos para uma figura que assombra nossos vizinhos: o chupa-cabra. Uma criatura que, ao longo dos anos, tem sido tema de muitas histórias assustadoras. Essa lenda, que já causou mais arrepios que filme de terror no SBT, fala de uma criatura que, como o nome já diz, adora sangue de animais, principalmente de galinhas, porcos, ovelhas e outros animais de fazenda. Imaginem, vocês são fazendeiros, o sol acabou de nascer e vocês vão ver como estão os animais. Mas em vez de mugidos e cacarejos, só silêncio. E quando você chega no pasto, animais mortos com marcas estranhas, sem uma gota de sangue. É uma visão aterrorizante para qualquer um. Quem aí teria coragem de encarar? A descrição do chupacabra muda bastante. Tem gente que diz que ele parece um cachorro com sarna e espinhos. Outros falam de um bicho que anda em 2 patas com olhos vermelhos brilhantes, tipo farol de carro. Seja como for, uma coisa é certa: a lenda do chupacabra é mais forte que caldo de cana e continua firme e forte na cultura popular. Será que essa sede de sangue é real? Ou será que é só mais uma história para explicar ataques de animais comuns, tipo cachorros ou onças? A resposta, meus amigos, talvez esteja perdida nas sombras da noite, junto com o próprio chupacabra, esperando para ser descoberta. E se você achava que só os bichos corriam perigo,
prepare-se para a lenda que apavorou a infância de muita gente. O Homem do Saco. Essa figura sinistra, que faz qualquer monstro parecer o ursinho Pooh, prova que não precisa de superpoderes para assustar, só um saco velho e muita imaginação. A lenda do Homem do Saco é antiga, e provavelmente sua mãe já usou ela para te ameaçar quando você era pequeno. É tipo o bicho-papão, sabe? Aquele ser misterioso que se esconde nos cantos escuros da casa, debaixo da cama, ou, como o nome diz, dentro de um saco, esperando uma criança desobediente para pegar. Imaginem vocês, crianças arteiras, desobedecendo os pais, fazendo a maior bagunça e ignorando o aviso: se continuar assim, o Homem do Saco leva. Aí, de repente, a luz apaga, silêncio total, só o vento batendo na janela e o arrastar de um saco pesado vindo na sua direção. Sentiram o drama? A lenda do Homem do Saco pode parecer boba para alguns, mas na cabeça de uma criança, essa figura vira o pior pesadelo. E você, já teve medo do Homem do Saco? E agora, vamos mergulhar no mundo obscuro da internet com uma lenda que surgiu no nosso mundinho digital e se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp: o misterioso Slender Man. Esqueçam os monstros clássicos, com garras, dentes e cara feia. O Slender Man é diferente. Ele é alto, magro, com braços compridos e sem rosto. Isso mesmo, sem olhos, boca ou nariz. Só uma cara lisa e branca que parece te olhar, te atravessando a alma. Essa figura perturbadora, que parece ter saído de um pesadelo digital, bombou na internet, inspirando desde creepypastas aterrorizantes, aquelas historinhas de terror da internet, até jogos, filmes e séries. E o pior é que, por trás da ficção, alguns casos reais acabaram ligados ao Slender Man, o que deixou tudo mais sinistro. Mas será que ele existe mesmo fora da tela do computador? Ou será que o Slender Man é só uma representação dos nossos medos mais profundos, daqueles que se escondem na nossa mente? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o Slender Man já garantiu seu lugar no hall da fama das lendas urbanas mais assustadoras da internet. E se eu te disser que, às vezes, a realidade é mais assustadora que qualquer ficção? A história da Annabelle prova isso. Esquece a boneca fofa dos filmes. A Annabelle real é muito mais sinistra. Tudo começou nos anos 70, com uma enfermeira que ganhou uma boneca de presente. Só que essa belezinha começou a se comportar de um jeito estranho. Mensagens sinistras apareciam do nada. Objetos se moviam sozinhos. Um verdadeiro terror. A família, desesperada, chamou um casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren, tipo os caça-fantasmas da vida real, para resolver o problema. E a boneca tentou possuir um dos investigadores. No final, a Annabelle foi trancada num museu, onde está até hoje. Dizem que ela ainda se mexe. Eu, hein? Não chegava perto. Quem nunca ouviu a história da menina que pede carona em estradas desertas? Clássico dos causos de terror brasileiros. Imagina você, dirigindo numa estrada escura, no meio do nada, e vê uma garotinha pedindo carona. Dá até dó, né? Você decide ajudar. Ela entra no carro, quietinha, e você segue viagem. Mas, depois de um tempo, a menina some, sem deixar rastro, sem explicação. Dizem que é o espírito de uma criança que morreu num acidente naquela estrada. Seja como for, essa lenda mexe com a cabeça de qualquer um. Afinal, quem nunca sentiu aquele arrepio na espinha dirigindo à noite numa estrada deserta? E se de repente, aquela sombra virar uma figura pedindo carona? Preparem os casacos, porque a lenda de hoje vem lá do Canadá e Estados Unidos. O Wendigo é uma criatura assustadora da mitologia de povos indígenas como os algonquinos. E não é o tipo de figura que você quer encontrar na neve.
Imagine uma criatura grotesca, com uma fome insaciável por carne humana. É isso que o Wendigo representa. Ele é descrito como um ser alto e magro, com olhos brilhantes e uma boca enorme, cheia de dentes. Dizem que ele imita a voz humana para atrair suas vítimas para a floresta e devorá-las. A lenda do Wendigo não é só sobre sustos, ela também fala sobre ganância e os perigos da natureza humana. E em nono lugar na nossa lista de sustos, temos uma história que é melhor não zoar: A Maldição de Robert, o Boneco. Prepare-se para conhecer um dos brinquedos mais assustadores de todos os tempos. Essa história é bizarra. Robert era o boneco de um garoto chamado Robert Eugene Otto, lá nos Estados Unidos, no começo do século XX. Um presente que parecia inofensivo, mas que logo se revelou um pesadelo. Dizem que o boneco foi presente de uma empregada demitida pela família em circunstâncias misteriosas. Acredita-se que ela tenha lançado uma maldição no boneco antes de partir. Aí já viu, né? Demissão suspeita mais presente macabro é igual a problema. E que problema? E o problema começou logo, com o Robert conversando com o boneco. E o boneco respondendo. Imagine o terror dos pais ao ouvir isso. A família ouvia Robert conversando com o boneco em outra língua, via o boneco mudando de expressão, objetos se mexendo sozinhos, um caos total. A casa nunca mais foi a mesma. O Robert, o humano, cresceu, virou artista, casou, mas nunca se separou do boneco. A ligação entre eles era inexplicável e assustadora. Colocou o Robert, o boneco, no sótão, na janela. Mas isso não impediu que o terror continuasse. Moradores e visitantes juravam ver o boneco se mexendo. Alguns até diziam que ele os observava. Teve gente que disse que ele ria. Um riso que gelava a espinha. Depois que o Robert, humano, morreu, o boneco passou de mão em mão, sempre causando terror, acidentes, doenças, gente perdendo o emprego. A maldição parecia não ter fim. Dizem que para tirar foto do Robert, você tem que pedir licença. Senão, coisas ruins podem acontecer. Se ele não quiser, você vai saber. E não vai gostar do que pode acontecer. Até hoje, o Robert está no Fort East Martello Museum, na Flórida, assustando turistas. Ele é uma das atrações mais temidas do local. E o pior, tem uma caixa de correio só para ele, cheia de cartas de pessoas pedindo desculpas. Parece que ninguém quer arriscar a ira do boneco. Se bem que, melhor não arriscar. Afinal, nunca se sabe o que pode acontecer quando se trata de Robert, o boneco. E chegamos ao fim da nossa lista com a lenda mais sinistra de todas, a lenda do corpo seco. Prepare-se para sentir arrepios. Essa é de arrepiar, porque mexe com o medo que todo mundo tem, o julgamento depois da morte. É uma história que vai te deixar sem dormir. A lenda do corpo seco fala de um cara muito mau, um homem que espalhava terror por onde passava, um cara sem limites, que maltratava todo mundo, fazia coisas horríveis e não se arrependia de nada. Ele era temido e odiado por todos. A história se passa no interior do Brasil. Por quê, né? Lugar amaldiçoado tem que ter floresta escura e gente falando, vamos embora. Esse cara morreu de forma misteriosa. E segundo a lenda, nem o céu, nem o inferno quiseram a alma dele. Ele foi rejeitado por ambos. Imagina o que você tem que fazer para ser rejeitado no inferno. É algo realmente assustador. Então, a alma dele ficou vagando, sem destino, sem paz. E o corpo? Secou, murchou, ficou parecendo um galho de árvore. Uma visão horrível. Mas não era um corpo morto. Era um corpo vivo. Um corpo que ainda caminhava. Seco e podre, mas com uma força sobrenatural e sede de vingança. Ele queria fazer os vivos pagarem. Dizem que o corpo seco vaga pelas florestas, buscando vingança contra os vivos. E o pior, ele nunca para. Ele se alimenta da energia vital das pessoas, sugando a vida delas. Tipo um vampiro, mas pior,
Muito pior. Se você estiver numa floresta escura e ouvir um galho estalando, corre! Não olhe para trás. Pode ser o corpo seco. E se for, você está em grande perigo. E aí, não tem santo que te salve. Reze para nunca encontrá-lo. E aí, galera? Gostaram do nosso passeio pelo lado macabro do folclore? Qual lenda vocês acharam mais assustadora? Comentem aí embaixo e compartilhem suas histórias de terror. Quem sabe a sua história não aparece num próximo vídeo? Não esqueçam de dar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima! E cuidado com os espelhos, as bonecas e principalmente com os corpos secos. Fui!